de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E cremos que, mais uma vez, seremos edificados pela palavra, a fim de que esse texto seja uma realidade na nossa vida, pois somente por meio das Escrituras vamos manter as nossas esperanças. Amém? Gostaria de chamar o Marcos. O pessoal aqui já conhece o Marcos, tem gente que conhece pessoalmente e gente que conhece virtualmente. E pode apresentar sua família, suas amigas. Ok, a minha esposa Stephanie, ela vai assinar com a mão. A Carolyn, que é prima, né, da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São Pedro da Aldeia. Regina e Andréia de Azul é minha sogra. As duas são da Igreja Congregacional em Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia. Eu, particularmente, juntamente com a minha esposa, somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro de Jardim Camburi, em Vitória, onde eu colaboro como presbítero. Ok, meus amigos, e como quando o Everson fala assim que algumas pessoas me conhecem virtualmente, é porque eu tenho uma página Brother Bíblia, mas depois no finalzinho aí a gente conversa melhor sobre isso, né? Endereço, página, do que se trata, enfim. Mas eu quero que você agora, juntamente comigo, possa abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Atos 2, versículo 42 ao 47. E que fala da seguinte forma: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Obrigado. Em 1844, o escritor Alexandre Dumas, ele compôs uma famosa obra literária chamada D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. A história gira em torno de um jovem chamado D'Artagnan que vai a Paris, na França, com o sonho de ser contratado como guarda da coroa real, ou seja, ele queria ser um funcionário da realeza. Nesse interim, ele então conhece os três mosqueteiros, que é a mesma coisa que três guardas da coroa. E eles vivem juntos, os quatro, grandes aventuras, aventuras inusitadas. E eles tinham um lema, que era o um por todos e todos por um. Mas eu poderia dizer que esse lema, um por todos e todos por um, transcende o limite da literatura. E esse grito de guerra, ele passou a ser um símbolo, uma expressão, um slogan daquilo que viria a ser a mais fiel representação da fidelidade e da unidade entre pessoas, um por todos e todos por um. Mas eu quero que você agora lance os seus olhos sobre este livro
que você acabou de ler comigo, que não se trata de uma obra de ficção literária, mas muito pelo contrário. Nesse livro, ele não fala somente da união entre 4 pessoas, mas da união entre mais de 3.000 pessoas. E o texto que nós acabamos de ler no livro de Atos é só mais um dos vários recortes que a Bíblia apresenta sobre a unidade da igreja. E Lucas, ele é um historiador, e quando ele escreve isso, ele quer que Teófilo, aquele que patrocina a confecção dessa obra, saiba que a igreja de Jesus, ela é um milagre gerado e mantido pelo Espírito Santo de Deus. E cabe à igreja perseverar num verbo, o verbo perseverar. E é fácil a gente perceber a beleza e o crescimento do desenvolvimento da igreja. Às vezes a gente comete um anacronismo ou uma falha, às vezes por conta de uma ingenuidade, em falar bem assim: olha, nós temos que voltar ao tempo da igreja primitiva. Mas, meus amigos, lá também tinha problemas. Porque no embrião, na semente, no seu, né, na sua origem, é tudo muito bonito. Mas chega uma hora que as lutas viriam, e algumas coisas seriam reveladas, mas seria essencial que os crentes perseverassem naquilo que o texto aqui fala. E é por isso que no versículo 42 apresenta claramente a ideia de que a igreja, ela era norteada pela palavra. Primeiramente pela doutrina. E essa é uma palavra que cada vez tem caído em desuso na igreja. Geralmente hoje, quando se fala em culto de doutrina, a gente logo imagina aquele culto onde o pastor vai falar que saia não pode usar, o que pode, cabelo assim, cabelo assado, tatuagem sim, tatuagem não. Esse é o culto de doutrina. É o sim e o não. Mas a gente pode classificar que essa palavra doutrina, ela tem sido muito usada nos nossos contextos dos dias atuais da seguinte forma, por exemplo. Você tem um amigo seu que é um militante político, partidário, e aí você olha assim e fala assim: meu, o cara está cego. O cara só fala do candidato A. O cara está assim, ele está hipnotizado, ele foi doutrinado, está sendo conduzido, já era. Há também uma segunda e última situação que eu quero trazer. Quando talvez, né, o seu cachorro ele é muito educado e organizado, e aí ele faz as necessidades dele no cantinho direitinho, né? Aí alguém chega assim e fala assim para você: nossa, o seu cachorro, ele é tão educadinho, né? Aí você fala assim: não, olha, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, mas ele foi adestrado. Ele foi doutrinado. E embora a palavra doutrina, ela possa ser aplicada em diversos contextos do nosso dia, a igreja precisa adotar esse vocabulário na realidade diária dela. A igreja precisa de doutrinar. O versículo 42, ele abre: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jesus, ele um pouco antes de subir ao céu, ele reúne o seu grupo e fala bem assim: olha, ensinem as pessoas a observarem e a guardarem todas as coisas que eu tenho dito. E eis que estou com vocês pelos séculos de séculos. Portanto, meus amigos, a doutrina dos apóstolos é a doutrina que eles receberam de Jesus. Não é uma doutrina meramente humana. E talvez você pense o seguinte: olha, essa coisa de alguém ficar dizendo que eu devo ou não devo fazer, isso não é comigo, isso não funciona comigo.
O meu lema é: deixa a vida me levar. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você é norteado pelo seu coração, você facilmente será conduzido por estradas de desgraças. Tudo isso porque você tenta cortar o atalho, não trilhando o caminho que Deus quer que você trilhe, ou seja, um caminho que seja vivido através e por meio da palavra dele. E a Igreja de Jesus, ela precisa se dedicar a prestar atenção na doutrina de Jesus, na doutrina dos apóstolos. E não é à toa que Jesus, ele vai chegar no Apocalipse e vai falar: olha, quem tem ouvidos, ouça. Ouça para ouvir o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. Mas afinal, gente, afinal de contas, o que é igreja? Igreja, eclesia, ela é uma assembleia, uma reunião, essa palavra no grego, que não é particular de uma reunião religiosa. Os gregos, antigamente, quando se reuniam num grupo fechado, em uma reunião privada, seja para decidir alguma coisa, eles chamavam essa assembleia de igreja, aonde eles compartilhavam de assuntos e temas bem específicos. Jesus, ele pega o termo igreja e fala: olha, eu também tenho uma igreja. Eu também tenho um grupo de pessoas que se reúnem em torno de um tema. E nossos dias, como é essa coisa da gente falar tanto de palavra de Deus, e ao mesmo tempo a gente desdenhar, por exemplo, de um encontro como a escola bíblica dominical. A gente olha o mundo e fala assim: meu, o mundo está perdido. As igrejas X, Y, o povo está sendo conduzido, manipulado, porque lá o povo perece por falta de palavra. Mas como fazer um discurso desse se você mesmo desdenha daquilo que é ofertado pela igreja? A escola dominical, esse lugar, esse ambiente onde você pode debater, onde você pode interagir, perguntar, aprender e por que também não ensinar? E a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, porque Deus quer falar com a sua igreja. E tudo o que acontecia na igreja de Atos dos Apóstolos era dirigido pelo ensino dos apóstolos. E no versículo 42, diz que a igreja preservava também em 3 elementos: a comunhão, o partir do pão e a oração. E por que perseverar na doutrina? Porque doutrina vem antes. Ora, meu irmão, seja você visitante, seja você membro de uma outra igreja, porque para eu perseverar na comunhão, para eu perseverar na ceia ou nas refeições diárias com os meus irmãos, para eu perseverar na oração, eu preciso, antes de tudo, perseverar na doutrina. Eu não posso praticar comunhão, eu não posso praticar oração, não posso praticar a ceia, se isso não for dirigido pela palavra de Deus. Por isso que doutrina vem antes. Ela é o carro-chefe. É ela quem conduz a igreja de Cristo. E a Bíblia fala diversas vezes da importância da unidade. Por exemplo, suportai-vos uns aos outros, Efésios 4:2. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, Salmo 133. E não deixem de congregar, Hebreus 10:25. E a pergunta que não quer calar: é fácil manter a unidade? Não. Mas também não é impossível.
Também não é impossível. E por isso que o verbo perseverar vai aparecer 2 vezes nesse relato. E perseverar, aqui no grego, significa esforçar-se com qualidade. Meu amigo, você precisa se esforçar com qualidade. Isso é perseverar. Quando cada um persevera, quando cada um se esforça com qualidade, as coisas caminham bem melhor. E em nossas redes de relacionamento, cada um aqui deve zelar pela unidade da igreja. Talvez você me pergunte, mas Nath, as pessoas da igreja de Atos 2, essa igreja que você cita aqui, elas tinham consciência disso tudo que você está falando? Ora, o versículo 43 responde: em cada alma havia temor. Um temor, um respeito sagrado por Deus. Ou seja, eles estavam satisfeitos em Cristo. E você, meu irmão, você, minha irmã, e você, visitante, que não pertence à igreja, eu queria que você guardasse uma coisa com você. E pode ser que você amanhã faça parte da igreja. Você vai precisar muito de Deus, para fazer parte da igreja. E eu vou te contar um segredo. É porque as pessoas vão ter que ter muita paciência para lidar com você. Aí você pensa assim: nossa, meu irmão, você pegou pesado, hein, cara? Porque eu sou uma pessoa íntegra, eu sou um facilitador. Não tem pessoa mais fácil que eu nessa vida. Eu sou pacífico. Como assim? Eu vou precisar muito de Deus, porque as pessoas vão ter que ter muita paciência comigo. É que você pode ser até gente boa, mas você não é perfeito. Da mesma forma que as pessoas vão ter muita paciência com você, você vai ter que ter paciência com elas. E por isso que em meio a tantas diferenças que existem entre nós, eles compartilhavam de uma só fé. Vai explicar isso, né? Sabe por quê? Porque unidade é uma coisa que o Espírito Santo, ele gera e mantém, gente. Ele gera e ele administra, porque a igreja é de Cristo, a igreja tem dono. E é o que eu sempre digo, o Espírito Santo, ele está moldando a noiva para esse encontro. E no versículo 44 a 45, mostra que a igreja tinha uma fé prática. Toda vez que alguém fala assim: o que são boas obras? Simples, responda: boas obras são a fé prática. Quando eu coloco a minha fé em exercício, eu estou obrando, estou praticando obra. E no versículo 44 e 45, Lucas, ele mostra para Teófilo, e por que não dizer também que para a gente, que as pessoas da igreja, elas não estavam juntas, porque não tinham nada para fazer em casa. Não tem? Às vezes você vai no psicólogo, né? Rapaz, eu estou me sentindo... vai procurar a igreja, meu irmão, lá tem gente, né? As pessoas não estavam aqui porque não tinham nada para fazer em casa. Elas não estavam na igreja porque estavam praticando uma espécie de terapia. As pessoas não estavam na igreja porque ao fim de cada encontro, de cada culto, havia um bingo, um sorteio de alguma coisa do tipo. Não estavam na igreja porque, caso comprovassem presença, iriam ter um abatimento, um desconto da folha do imposto de renda. Elas não estavam na igreja para ganhar, mas para compartilhar. E o versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos.
Primeiro, eles criam. Criam. Isso mantinha a unidade. Criam em Deus Pai? Criam. Criam em Deus Filho? Criam. Deus Espírito? Também criam. Criam na Trindade? Claro que criam. Embora essa terminologia fosse surgir no século II com Tertuliano. Mas eles criam. E a fé deles não era uma fé de vitrine, gente. A fé deles foi testada. A fé desse pessoal foi testada. Quando tiveram no meio deles pessoas que atravessavam um grave quadro de prejuízo financeiro. É muito provável que os cidadãos das 14 nações que vieram para o festival de Pentecostes, eles vieram, mas eles, agora maravilhados com o Evangelho, não fossem tão cedo para casa assim. Porque tudo era novidade, pessoal. Eles foram para uma festa, mas alguma coisa acontece no meio do caminho. Eles ouvem as pessoas falando na língua, na linguagem, no idioma deles, algumas palavras. Eu creio que, gente, a gente não pode ir embora agora. Tem uma coisa aqui que está acontecendo aqui, que foi, predita, alguma coisa aqui que está queimando o meu coração e eu não posso ir agora para casa. E eles estão lá, aprendendo com os apóstolos. E eles estão lá, orando intensamente em nome de Jesus Cristo, aquele que havia morrido e agora ressuscitado. E eles estão lá praticando comunhão. Tudo era novidade de vida. E o dinheiro está acabando. E a igreja que já tinha pobres, órfãos e viúvas em seu meio, agora também precisam contribuir com essas pessoas que estavam ali vivendo algo novo. E havia uma compreensão na igreja de que o mesmo Deus que cuidou do povo, que caminhava no deserto, suprindo todas as suas essenciais necessidades, agora esse mesmo Deus está tomando conta de um povo que está se formando, de uma igreja de gentios e de judeus, não deixando faltar nada. Deus está usando irmãos que têm recursos para que eles pudessem praticar esse amor entre pessoas que estavam no meio deles. Todos os que creram estavam juntos. A dor de um era a dor do outro. E por isso que eles tinham, aqueles que tinham propriedades e bens, que podiam de fato partilhar, estavam exercendo aquilo. Não era uma fé de vitrine, meus amigos. Era uma fé que estava sofrendo experiências, sendo colocada à prova. E mais tarde, esse lance da igreja seria melhor organizado com a instituição de um grupo chamado diáconos, diaconeu, que são os servidores. Paulo, por exemplo, vai falar escrevendo a Timóteo, de que caso houvesse no meio da igreja viúvas que tivessem filhos, que estes, os filhos, fossem os primeiros a socorrerem as suas mães. Então a igreja vai passando por esse processo de organização e de crescimento na doutrina dos apóstolos. E vivemos, meus amigos, você que nos assiste em casa, vivemos num tempo de muitas bandeiras levantadas. Bandeiras para salvar baleias, bandeiras para defender o aborto, e bandeiras que são levantadas em nome das minorias. Há bandeira para tudo que você pensar. Há sempre uma voz, a dita a voz dos excluídos. Mas o que a igreja
estava vivenciando. Não era uma bandeira comunista. Gente, simplesmente estavam praticando amor, praticando as palavras de Cristo. E Deus estava sendo glorificado, porque o próprio Cristo falou, né? Ensinem aos discípulos a observarem, a guardarem todas as coisas que eu tenho dito a vocês. E como é importante os diáconos em nosso meio. Tem diácono aqui, irmão? Vai ter. Você vai ser diácono, você está me ouvindo aqui já. Como é importante ter diáconos em nosso meio? Verificando se há entre nós pessoas que estão em um quadro de necessidade, famílias com desempregados, famílias que não possuem plano de saúde. Como é essencial esse trabalho, esse cuidado, um cuidando do outro. E a igreja era formada de rico? Era. De pobre? Também era. De escravo? Também tinha. Tinha o Senhor? Também tinha Senhor, mas todos estavam nivelados, como o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, porque todos foram encontrados, todos estão nivelados, perfilados em uma linha de carência da glória de Deus. Todos vocês, professores, educadores, talvez personal trainer, não sei, talvez artistas, talvez aí vendedores, todos, quando estão diante de Deus no culto, todos nós somos iguais, um só povo. Versículo 46 e 47, caminhando para o final, confirma que diariamente a igreja, ela revelava a sua identidade. Não tinha essa coisa de, eu na igreja sou uma coisa e fora dela sou outra. Uma vez eu tenho um carro, isso veio minha cabeça aqui agora. Eu tenho um carro que eu comprei para reformar. E aí, fui pegando orçamento, né? Até que eu vi, o cara me tratou muito bem e eu vi que ele era um mecânico evangélico. Deixei meu carro lá e falei, olha, que bom que eu encontrei uma pessoa como você. E ele muito simpático. No desenrolar desse processo de negócio, de relação, foi uma catástrofe. Nada saía como combinado. E aí eu fui me decepcionando, tendo uma tolerância um pouco mais. O negócio que era para ficar pronto em 1 mês, ficou 6, 7 meses. E aí, em dado momento, que eu precisava ter uma resposta dele, eu falei, meu amigo, você lembra quando eu vim aqui? E eu falei de irmão para irmão, olha, você me decepcionou como cristão. E aí ele falou assim para mim, não confunda as coisas. Não coloque o nome de Deus no meio desse negócio. Eu falei, como assim, meu irmão? Quer dizer que você em casa é casado, na rua você vira solteiro? Na sua casa você é crente, aqui você não é mais? Então, meus amigos, a experiência que esses crentes estavam vivendo era que eles eram crentes no templo e de casa em casa. Eu pratico fé, eu pratico comunhão nas reuniões religiosas, mas também no dia a dia. Todo lugar é lugar com Cristo. É o famoso corandeu, né? Do latim, diante de Deus, que os reformados tanto gostam de falar. É exatamente isso, meu amigo. É apresentar-se diante de Deus em todo momento. E entre eles, esses crentes, não havia essa coisa de sentir, porque havia uma tônica. O nosso amor excede paredes. Não é para ficar aqui embutido dentro desse metro quadrado. Amanhã, na segunda-feira, se eu perceber que um irmão faltou à reunião de hoje, eu tenho que ser o primeiro a me preocupar com ele. Cara, o que aconteceu contigo?
Ontem eu senti sua ausência, cara. Tá tudo bem? Essa é uma relação que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, meu amigo. É milagre gerado pelo Espírito Santo, que coloca em nós esse desejo de união, e de cuidado, e de se importar com quem está do nosso lado. E o Flávio Joséfo, o mais importante historiador judeu, que viveu nos dias dos apóstolos, ele vai escrever que na Palestina, 6.000 fariseus viviam naquele tempo. 6.000, haviam 6.000 fariseus. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Em um dia, o movimento de Jesus, de 120 pessoas reunidas, há um estouro de pessoas que não param de chegar. Adoravam a Deus no templo, mas também adoravam a Deus em suas casas. Meus irmãos, é preciso fazer uma reflexão para sabermos os reais motivos que nos levam a congregar. Eu sempre digo isso, né? Há pessoas que estão na igreja por causa de cristiano ou cristiane, não por causa de Cristo. Vai acontecer. Mas talvez você esteja cansado de ouvir, né? O pastor falar: gente, domingo tem ceia, por favor não falte. Olha, quarta tem PG, por favor não falte. Domingo tem EBD, por favor não falte, só falta o pastor ajoelhar. E tem que ter, por favor não falte, um clamor tem que ser feito, para que as pessoas possam de fato vir, se interessar por aquilo que é ofertado e oferecido. As coisas mudaram um pouco, né? Mas, e acontece que quando a gente não tem um entendimento fino sobre a igreja, a gente começa a achar que a igreja é aquele lugar que não consegue viver sem a gente. Então, o cantor só vem ao culto se ele estiver escalado para cantar. O músico só vem ao culto se ele estiver na escala para tocar. O professor de EBD só vem a EBD se ele for o professor. Porque para sentar para aprender, meu irmão, não, esse cara que vai falar não tem nada para me acrescentar. Então, quando a gente começa a agir dessa maneira, fica muito claro que estamos vivendo ministérios autônomos, cada um tomando partido daquilo que é seu. E se esquecem de compartilhar a unidade. Do tipo, a reunião só tem sentido, o culto só vai ser bom se eu estiver lá para fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, precisa haver uma humildade sobre o entendimento que, e se isso estiver longe do nosso coração, a gente vai fazer igualzinho o que os crentes de Corinto fizeram. Sou de Paulo, Apolo e de Pedro. Eu sempre digo isso. Aí você pode pensar assim, né? Eu queria ser do grupo eu sou de Jesus. Mas, meus irmãos, você está equivocado, porque até aqueles que diziam eu sou de Cristo, também estavam errados. Porque não faziam nada para consertar e reparar o erro daqueles 3 partidos. A gente precisa corrigir algumas porfias. E o que é a porfia? Esse sentimento de rivalidade. Se houver em seu coração, isso precisa ser corrigido, consertado. E como é importante que essas relações que quando a gente abre a porta da nossa casa, né? Quando você abre a porta da sua casa, você está oportunizando o momento de praticar fé, de praticar comunhão. Então eu sempre digo, meu irmão, quando vocês se reunirem, quando vocês se encontrarem na casa de vocês, quando vocês forem ao cinema,
Postem foto no Instagram mesmo. Isso é muito bonito de se ver, essa união. E são momentos assim que, por exemplo, no versículo 46, né, diz: e tomavam suas refeições com alegria. Com alegria, meus amigos. Quando se encontrarem, tem que ter alegria. E se for necessário chorar, chorem também. Porque alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Isso também é praticar comunhão. E há duas coisas que ficam muito claras no último versículo, né, no 47. Quando fala assim: contavam com a simpatia de todo o povo. Esse grupo chamava a atenção da sociedade. Por causa do ensino, por causa da alegria e também por causa das maravilhas que aconteciam dentro da igreja. E a outra coisa que fica muito clara no texto, que diz aqui, que é o Senhor quem traz para o aprisco as suas ovelhas. Dia a dia, percebam isso. Diariamente, e aí o Lucas ele retoma com dia a dia, é um movimento diário. O Senhor está trabalhando na igreja diariamente, e diariamente pessoas são convertidas. Talvez aqui não possa acontecer isso, mas quando ele trata disso, é que a igreja invisível de Cristo, há pessoas sendo salvas diariamente. O pastor, o dono da igreja, está trazendo ovelha nova, está encontrando ovelhas. E eu quero concluir dizendo que não há como ler um texto como esse em Atos 2, do versículo 42 ao 47, e não fazer uma autoavaliação sobre quem somos nós nessa igreja. Quem é você na igreja? Não precisa responder. Quem é você nesse grupo, aonde fala que é necessário perseverar na doutrina, na comunhão e na oração? Quem é você nesse grupo? Como é necessário fazer uma avaliação de si mesmo? Repito que é um milagre a união. Não é uma coisa fácil de se lidar, não é no estalar de dedos. Por isso que tem que ter oração, gente. Oração para segurar a língua, oração para segurar a boca, para baixar a taxa de ansiedade, nervosismo, é preciso oração. E estamos falando de um povo que não tinha Bíblia impressa. Então, mais do que nunca, era importante que eles ouvissem a doutrina, guardassem em seus corações, para não esquecerem-se de praticar aquilo que receberam. Enquanto que nós temos isso tudo impresso à mesa, na palma de nossas mãos, mas cada vez mais parece que nós não estamos nos apegando a isso que está registrado. Deus quer falar e você não quer ouvir. Não seja daqueles que não estão satisfeitos com Cristo. Isso é muito amargo. É muito amargo quando a gente está numa igreja, mas quando a gente não desenvolve o nosso serviço, e a igreja, isso eu aprendi com a minha esposa, não é um lugar onde você só serve, mas é um lugar também onde você é servido. Você precisa também ser servido, mas você também precisa servir. Eu já contei essa história em algumas igrejas que eu fui, quando eu era novo convertido, e é a história de um senhor de idade, que havia perdido a sua satisfação em Cristo. Foi o dia que o pastor nos chamou para lixar os bancos de madeira da igreja. Novo convertido topa qualquer coisa, né? Qualquer parada. E lá estava eu. E lixávamos o banco da igreja, eu e um outro novo convertido, inclusive nós nos batizamos no mesmo dia.
E a gente estava ali lixando os bancos de madeira da igreja, ajoelhados e conversando sobre as dificuldades do jovem que quer temer ao Senhor, né? E a gente estava lixando o banco e ajoelhado, e um lamentando para o outro as dificuldades. Os nossos pais, as nossas mães não eram evangélicas, e nós tínhamos algumas dificuldades dentro do lar, por conta da nova vida em Cristo. E aí a gente estava lá, né, falando das dificuldades de ser um crente em Cristo Jesus, até que, mas assim, muito animado e muito confiante. E aí um senhor, já com seus 50 e poucos anos, ele veio por trás da gente, ouviu a conversa e falou assim, eu estou ouvindo vocês conversarem, vocês estão bem animados, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso um dia vai acabar. Todo esse ânimo aí, quando vocês estiverem com o mesmo tempo de crente que eu tenho hoje, vocês vão... Esse ânimo, ele passa. Aí meu colega, muito rápido no pensamento, falou assim, quando isso acontecer, eu me converto de novo. Porque aquele senhor, ele já estava capengando na fé. Por quê, gente? Porque essa manutenção na nossa vida diária, ela precisa ser feita, meu amigo. Você não pode chegar aqui no culto de domingo e amanhã esquecer de tudo, dar um apagão na tua cabeça. Perseveravam na doutrina diariamente. Doutrina, Bíblia, você precisa de Bíblia. Você não pode cear aqui sem entender a ceia. Você não pode praticar comunhão sem entender a comunhão. Você não pode praticar fé sem entender o que é fé. É por isso que a nossa Bíblia tem que estar aberta. A igreja tem dono, gente. É Jesus, tá? É Ele quem toma conta. Ele sabe quem está perseverando. Ele sabe quem está simplesmente atuando, usando máscaras, Ele sabe. Isso vai ser um dia revelado. Mas Ele sabe. E inevitavelmente, os salvos se alegram por terem sido alcançados e agora vivem nessa grande comunidade de fé. E a nossa oração, meus amigos, é que a nossa alegria seja de testemunhar sobre essa tão grande salvação que modificou aquela pessoa que antes estava morta, mas que agora foi ressuscitada. Para um novo começo, para a história que Deus escreveu. Vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por essa palavra, que o nosso coração queime por perseverar em servir-te sempre. Por meio de Cristo que morreu, nos resgatando e nos formando, nos tomando para sermos um só corpo. Que as nossas responsabilidades estejam diante dos nossos olhos, que nós nunca também deixemos de confessar nossos pecados e que a gente vibre, se alegre, nosso coração pegue fogo para viver essa fé com os nossos irmãos, ajudando, colaborando, compartilhando, ouvindo e sendo ouvido, para que até que o Senhor venha. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui o celular diferente, esse lá dos outros é terrível. Elaine, onde que eu encontro aqui, Elaine? Vem cá me ajudar. Achei. Sei lá, cheio de guerre, bota na frente, assim fica difícil, tem que vap. Amém. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Toda vez que o Marcos vem aqui é uma bênção. Eu lembro que a primeira vez que o Marcos veio aqui foi um desespero. A igreja estava abarrotada de gente, não tinha onde sentar as pessoas.
Tinha Marcos, eu, Elaine e aquele amigo, o Caio, né? E foi aquele período que Deus nos provou. Hoje, está fazendo a conta, tem umas 10 pessoas quase, né? 9 pessoas que não puderam vir, que estão ou trabalhando, ou viajando, ou doente. Por baixo umas 10 pessoas, né? E mais uma vez, graças a Deus, Deus nos abençoou. Mais uma vez, obrigado, Marcos, por compartilhar das Escrituras com a gente e nos desafiar nessa perseverança. Queridos, vamos ficar de pé para nós orarmos. Só conheci Stephanie de ouvir falar, né? Hoje meus olhos contemplam. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, meu Pai, por mais um dia. Obrigado por nos conduzir a essa ministração da palavra. Tanta coisa, meu Pai, para essa semana a gente pensar, repensar e aplicar. Que o Senhor nos conduza, nos oriente de forma a vivermos e a expormos essa fé na prática. Porque dias, Senhor, são estes em que nossa vida está sendo desafiada a viver assim. Então, que o nosso coração seja incendiado constantemente. E que foi ministrado hoje, meu Pai, nos nossos corações, desperte-nos para essa vontade de buscar-te, de conhecer-te, de te servir, de viver, meu Pai, o que a sua palavra nos ensina. Que a graça, maravilhosa graça de Deus Pai, que o amor, profundo amor de Cristo Jesus, e as ricas e doces consolações do Santo Espírito seja uma realidade em nossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Senta só um minutinho para eu poder passar uns recadinhos do coração e a gente já vai se despedir. Na nossa terça-feira não temos mais DNA, encerramos, né, esse processo de integração. No sábado, no entanto, temos o intensivão para recapitular o que foi perdido, rever o que foi visto, aí terminar de fato, de verdade, todo esse processo de integração, para no domingo, dia 20, dia 13 e 20, né, apresentarmos os novos membros. Tem de cabeça aí, pastor Lucas? Rebeca, Mateus, Rafael, Blenda, Juliana, Bernardo, Felipe, Juliana e Gabriel, né? Batismo do Bernardo, Felipe, 5, 6, 7, mais quem? Janes e Andrei. Então, 9, glória a Deus. Amém, muito trabalho para eles. Trabalhar, né? Quinta-feira, nosso pequeno grupo. Bem que Marcos podia estar em quinta-feira em Cabo Frio, hein? Para aplicar isso aí. Ai, o pessoal gosta de bus, rapaz. Por isso que a gente não fez questão da emancipação. Fica tirando da gente assim essas oportunidades. Brincadeira, gente. Brincadeira. Amém. Show de bola. E na sexta-feira, pequeno grupo, os Red Teens, dos adolescentes, né? Uma vez a gente fez uma arte, botou Red Teens, aí teve um conhecido meu que falou assim: vocês são comunistas? Eu falei, por quê? Não, adolescentes vermelhos? Não, era de Redentor. Aí teve que mudar a cor, ainda mais que tinha uma estrela, né? Tinha uma estrela. Eu falei, rapaz, ninguém vai pensar que é All Star, vai pensar que... Mas os nossos adolescentes, domingo às 18 horas, nossa EBR, com o trabalho do livro A Igreja Essencial, e às 19h30, nosso culto público. É interessante que você foi falando algumas coisas, foi batendo com o que a gente trabalhou na EBR. Deus é maravilhoso, né? E aqui está a página que acabou que você não falou, né? Do Brother Bíblia. Vem falar. Né?
Gente, a página nasceu em 2015, Brother Bíblia, né? Eu faço tudo sozinho, né? Eu desenho, eu cuido do conteúdo, gero conteúdo, digito, desenho, reviso, sai um erro de português lá, eu também errei, não tem equipe. Ah, vocês estão de parabéns, não tem vocês, né? Sou eu mesmo. Mas para não parecer arrogante, eu falo obrigado. Nós recebemos esse agradecimento. Mas assim, a minha preocupação é explicar pontos da Bíblia que carecem de uma compreensão, e eu ilustro, desenho, né? Anteontem eu fiz uma arte sobre o Salmo 18, em que Davi fala, o Senhor é meu baluarte. E quantas vezes a gente lê baluarte e nem sabe o que é isso? E a gente dá aquela preguicinha de ir no dicionário, né? Infelizmente. Mas eu vou lá, desenho o que é baluarte, enfim. Então a minha preocupação é de ser claro àqueles que têm uma dificuldade, mas contudo de despertá-los a voltarem-se para a Bíblia e amar e depender dessa palavra de Deus. Amém. Eu acho que o que dá menos problema é quando fala da Trindade, né? Amém. Gente, como diria o presbítero Fabinho, acabou. E o presbítero aqui que no final ele... Gente, acabou. Dá um abraço ao seu irmão, sua irmã. Pessoal...